3, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. São os pontos da nossa lição. Como de praxe, os apontamentos do livro, nós temos aqui o ponto 1, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei, semelhantemente o ponto 2, Amã é exaltado pelo rei, e o ponto 3, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Nós temos dois textos bíblicos, não é isso? Nós temos o capítulo 3, 1 a 15, né? O capítulo 2 é 21, coloque aí para os irmãos, olhem aí. Capítulo 1 para os irmãos acompanharem. 21 a 23. Ok, vamos lá. Então, nós temos aqui, eu estou colocando aqui no quadro os meses em hebraico. Por quê? Porque nós temos vários meses que aparecem aí no mês. Aliás, no livro de Esté, nós temos Nissan, né? Nós temos Adar. Então, vários meses, e nós estamos colocando para vocês se situarem. Vamos lá? A leitura da verdade prática e do texto áureo. Lição de número 8, texto áureo. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram para Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Esté 3, versículo 3. Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Muito bem, nós podemos perceber que esse livro, ele vai nos ensinar pela sua essência, que o cristão, ele vai ser desafiado a reagir eticamente, moralmente, em um mundo onde os costumes não se coadunam com os nossos costumes. Que na verdade Jesus disse que nós somos luz em meio às trevas. E nós somos sal em meio ao mundo podre, ao mundo que não tem a verdadeira essência dos bons valores e dos bons costumes. Então, a nossa verdade prática, ela está mostrando que, mesmo como um bom cidadão que era Mardoqueu, mesmo como um bom parente que era Mardoqueu, mas ele vai ser desafiado na sua fé, na sua crença, por causa dos seus costumes. E isso está claro na palavra de Deus. Então, vamos começar com a primeira lição, a leitura. Qual é o texto? Capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2, versículos 21 a 23. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté. E Esté o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Muito bem, nós começamos a nossa aula passada mostrando aqui para os irmãos que é muito importante esse livro. Por que que esse livro, ele é muito importante? Esse livro, ele está muito importante, a lição está muito boa, porque nós temos aqui vários assuntos. Por exemplo, assunto de moral, assunto de ética, assunto da política. Porque quando nós vamos para o capítulo 2, a primeira coisa, nós vamos ver a moral de Assuero, ou o próprio Xerxes, não é isso? Quando você olha para o Assuero, você pode perceber no capítulo 2 que ele é um homem dominado pela luxúria, dominado pelo prazer, dominado pelo seu poderio, e ao mesmo tempo ele é um homem que quer dominar, ele é quem diz o que as mulheres devem fazer, porque ele é um monarca. Mas ele é um monarca que na verdade é dominado pelo prazer, pelo luxo, pela luxúria e também pela a falta de bons princípios. Nós não podemos defender o rei Assuero. Ele não era um homem como muitos querem defender aí, ok? Então, o capítulo 2, ele mostra
o próprio rei agora, ele tirando a Vasti do trono, não é isso? E depois os homens vão procurar uma mulher para ele, uma mulherzinha virgem, uma mulherzinha nova, eles vão procurar essa mulher. Então a primeira coisa que você pode observar é que é esse homem que está no poder. Aí a importância da igreja, como diz 1 Timóteo 2, primeiro, de orarmos pelos que estão investidos de autoridade. Por quê? Porque muitos homens são dominados pela libertinagem, pela luxúria, pelo prazer, e só o evangelho consegue transformar o homem. Não há outra força, não há outra maneira. Nós, queridos irmãos, eu quero dizer que o homem, às vezes ele pode até colocar uma capa, aqueles que estão no poder, mas lá no interior são dominados pelo poder, pela ganância, pela luxúria. Eles têm uma política de conveniência, mas no íntimo, eles na verdade são dominados por tudo isso que o Assuero era dominado, entendeu? Então, a segunda coisa no texto é que eu disse que nós temos que olhar para o livro de Esté, para os costumes daquela época. Primeiro, Esté, ela esconde a sua nacionalidade, não é isso? A sua identidade, a sua origem. A outra coisa que nós não vamos entrar nesse detalhe, mas Esté, ela vai fazer parte de um grupo de mulheres do rei que ele tinha o seu harém. Ou seja, ele tinha não só Esté, e todas aquelas mulheres eram vistas como esposa dele, entenderam? Dentro dessa categoria, tinha aquelas que eram de maior porte ou de maior posição, e as outras que eram inferiores. Nesse caso, Esté está na posição maior. Então, alguém pergunta, Esté cometeu pecado? Aí vem a terceira coisa que eu quero mostrar no livro. O que nós temos que ver nisso tudo aqui era Deus na sua soberania, Deus trabalhando. Então tem coisas que eu não vou responder pelo próprio texto, porque eu estou vendo que Deus estava trabalhando. Esse era o cenário que estavam envolvido Esté e Mardoqueu. É o contexto da época, por isso que eu estou fazendo questão de colocar isso aqui para os irmãos, ok? Feito isso, agora nós podemos analisar no capítulo que nós já explicamos. Nós falamos na nossa aula passada que o rei sentiu saudade de Vasti e agora ele vai atrás de quem? Ele vai atrás de Esté. Então eles fazem um concurso e quem ganha é Esté. Aí depois daquela derrota em Salamina, com plateia também, como nós podemos ver o próprio texto, o que o rei faz? Ele sente saudade de Vasti e agora vem a Esté e dá consolo para ele. Então Esté agora entra em cena, ok?